ser abordado, que é a atenção integral à saúde da criança, são os 1.000 dias. O que são os primeiros 1.000 dias? Conceitualmente, os primeiros 1.000 dias vão desde a concepção até o fim do 2º ano de vida, ou seja, englobando a gravidez, que são aproximadamente 270 dias, e o 1º e o 2º ano de vida, que somam aproximadamente 730 dias, que essa somatória dá 1.000 dias. É um intervalo chamado assim, intervalo de ouro, porque pode mudar radicalmente o destino da criança, não apenas em termos biológicos, que é o crescimento e desenvolvimento, mas também em questões intelectuais e sociais. Os primeiros aprendizados. Por definição, o crescimento é um processo biológico, né? De multiplicação, que é a hiperplasia, e aumento, hipertrofia celular, ou seja, o crescimento físico. Já o desenvolvimento já se caracteriza pela aquisição de novas habilidades, né? Que é sentar, engatinhar, andar, segurar alguma coisa, o desenvolvimento da linguagem e, posteriormente, raciocínio, memória e aprendizado. Isso é algo gradativo. Existem fatores internos e externos. Atualmente, os estudos sugerem que a nutrição no período da gestação e nos primeiros 2 anos de vida podem determinar efeitos a curto e a longo prazo, na saúde e no bem-estar da criança até a vida adulta. Cerca de 20% dos nossos genes são influenciados pelos fatores hereditários, ou seja, algo genético, algo hereditário. E 80% é influenciado por fatores ambientais, como, por exemplo, medicamentos, estresse, infecções, exercícios e a nutrição. Então, muitas das vezes, nós vemos as pessoas falarem, é porque meu pai tem isso, porque minha mãe tem aquela doença, então, assim, isso não determina, né? Isso influencia, de certa forma, mas apenas 20%, fatores genéticos hereditários. Então, os fatores ambientais são muito importantes também nessa questão dos cuidados que devemos ter. Quais as ações que devem ser implantadas nesse período para que a criança alcance a nutrição e desenvolvimento saudáveis? Algumas medidas que devemos tomar, que têm suma importância nesses primeiros 1.000 dias para a saúde do ser humano, é o quê? Devemos tomar um conjunto de intervenções altamente efetivas para que possa diminuir a desnutrição materna e infantil, elaborar estratégias de saúde pública para ser implantada, porque tem um impacto na vida do indivíduo e na sociedade muito grande, desde fatores econômicos até sociais. No âmbito alimentar, também é interessante a gente estar sabendo em relação ao nível socioeconômico, né, porque não tem como implantar medidas se, às vezes, o fator econômico pode prejudicar nessa questão, principalmente em pessoas de baixa e média renda, né, questão alimentar, questão de medidas que dependem disso, para que nós possamos também evitar uma dupla carga de malnutrição. Essa dupla carga de malnutrição é a obesidade, associada a uma carência nutricional. Muitas das vezes nós vemos alguns mitos que falam assim, a criança está gordinha, ou então está fisicamente, aparentemente, ela não está emagrecida, mas não necessariamente. A obesidade mesmo, ela pode estar relacionada com uma carência nutricional associada. E também sobre a importância da estimulação das crianças associada à alimentação adequada. Então, fazer esse casamento em relação à alimentação adequada e o estímulo precoce são fatores que a gente vai relatar que são de suma importância nesses primeiros 1.000 dias. Nutrição e desenvolvimento fetal e da criança. A nutrição adequada associada a estímulos, como eu acabei de dizer, é muito importante, tanto a alimentação adequada, mais os estímulos precoces, porque a formação do cérebro e das sinapses nesses primeiros 1.000 dias é muito intensa, né? A massa encefálica, ela se desenvolve muito, e é interessante fazer esses estímulos e uma alimentação adequada, para que possamos, assim, evitar atraso no desenvolvimento cognitivo e emocional dessas crianças, para que possamos evitar, assim, consequências futuras. Então, aqui também fala sobre o estímulo precoce, né? Que é importante e necessário realizarmos esse estímulo. Se nós conseguirmos atingir esse desenvolvimento e nutrição adequados, nesses primeiros 1.000 dias, podemos, assim, acarretar significativamente a diminuição da mortalidade e da morbidade na infância,
Esse desenvolvimento e nutrição adequada também pode ser um incremento no desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo do indivíduo, um incremento no desempenho social e na capacidade de aprendizado. E das doenças crônico-degenerativas, que são as doenças não contagiosas, né, doenças crônicas, podemos diminuir elas, e também tem um aumento na capacidade de trabalho e produtividade desse indivíduo. Eu só quero relatar algumas, não vou esmiuçar esse quadro todo, mas só quero dizer que, para que essa nutrição e desenvolvimento fetal a gente possa atingir uma satisfatoriedade nessa questão, existem outras coisas que são mais distantes, né? São fatores determinantes que estão um pouco mais distantes de nós, que está relacionado, por exemplo, às medidas governamentais, programas de abordagem de nutrição, um ambiente favorável tem que estar relacionado, né? Então, relação ao saneamento básico, conhecimento e evidência, né? Por exemplo, dos gestores de um município, políticas de governança, para que assim nós possamos ter uma segurança alimentar, recursos alimentares e de cuidado, acesso e uso de serviços de saúde também de maneira adequada, para que, assim, tenhamos intervenções e programas específicos de nutrição, tanto materna quanto infantil. Em relação aos 1000 dias, é muito interessante essa questão da nutrição materna, porque desde a gestação, como nós vimos, está relacionado ao desenvolvimento desse indivíduo, para que possamos ter, assim, um aleitamento e alimentação ricas em nutrientes de consumo rotineiro, alimentação, práticas de cuidado também, estimulação, baixa carga de doenças infecciosas, para que assim nós consigamos atingir aqueles pontos que eu citei, que é a diminuição da morbidade e mortalidade, aumento da estatura dos adultos, aumento do desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional, diminuição da obesidade e doenças não contagiosas, aumento do performance escolar e da capacidade de aprendizagem, e aumento da capacidade de trabalho e produtividade. Alguns determinantes da nutrição infantil e intervenções nutricionais efetivas são chaves nos primeiros 1000 dias. Por exemplo, a nutrição materna. É interessante a mãe estar bem nutrida, porque se ela está bem nutrida, provavelmente a chance dessa criança que ela vai amamentar ficar bem nutrida é bem maior, porque se a mãe está desnutrida, consequentemente, o leite dela vai estar enfraquecido de nutrientes e essa criança não vai estar nutrida adequadamente, né? Então, nós falamos assim que o leite materno, que uma criança necessita até os 6 meses de idade, né? 6 meses de vida. Então, se essa mãe estiver desnutrida, a gente tem que ter esse cuidado. Estiver ingerindo durante a gestação, já vai estar relacionado com essa nutrição da criança. Medidas culturais, socioeconômicas, devido, por exemplo, existem lugares que existem restrições alimentares, certos tipos de alimento, então sempre é bom a gente estar atento como médico nessas questões culturais, para saber quais alimentos indicar para essa mãe, para que ela possa ficar nutrida adequadamente. A demanda nutricional ao aleitamento é fundamental, como eu já disse, mas temos que saber se a mãe também está bem nutrida, né? Para que possamos evitar infecções frequentes, né? Porque esse aleitamento e a alimentação adequada podem evitar essas infecções frequentes. E temos que saber também as nossas limitações, né? Que o acesso ao serviço de saúde, às vezes, pode estar limitado, né? Toda unidade que tem um pediatra, ou então políticas voltadas para essas questões, que possam cuidar desse aspecto. Atores políticos e gestores de saúde têm que estar ligados a isso, então, né? E nós, como médicos, vocês, futuros médicos, temos que saber essa questão dessa questão governamental, né? Para que a gente possa elaborar estratégias juntamente com os líderes de município para poder voltar para a saúde do indivíduo. E a limitação, né, que nós médicos também, os pediatras têm, devido a que não depende só da gente, tem todos esses fatores socioambientais, culturais, que envolvem que a gente tem que orientar nossos pacientes de acordo com essa realidade. Isso aqui são os estágios do ciclo de vida, que é importante nos primeiros 1000 dias,
que é, por exemplo, na gravidez. Tem que fazer o pré-natal bem realizado, suplementação materna com ferro, folato, cálcio, sal iodado, fazer a vermifugação adequada, no recém-nascido, um aleitamento exclusivo e imediato, né? Assim, quando o neném pode, se ele for possibilitado, não tiver nenhuma restrição desse aleitamento imediato exclusivo, até os 6 meses de vida, é interessante. Se for possível, fazer o atraso do campleamento do cordão umbilical, né? Suplementação de vitamina A, de 0 a 6 meses, aleitamento exclusivo, lavagem de mão ou higiene, né? Esses tempos mostraram para nós realmente a importância da lavagem das mãos, e existem, infelizmente, ainda muitas doenças infecto-contagiosas que, por exemplo, pneumonia, diarreia, que ainda tem alto índice de mortalidade, principalmente em países de baixa e média renda. E de 6 a 24 meses, que são 2 anos de idade, que é o final dos 1.000 dias, um aleitamento continuado associado a uma alimentação complementar, suplementação preventiva com os de zinco, suplementação de vitamina A, entre outros macro e micronutrientes que é importante e fundamental para que a gente possa fazer uma alimentação e nutrição adequada para essas crianças. Por exemplo, a avaliação pré-natal. Temos que iniciar precocemente, até a 12ª gestação, segunda semana de gestação. O mínimo de consultas deve ser a partir de 6 até a 28ª semana, mensalmente. Da 28ª semana à 36ª semana, quinzenalmente. 36ª a 41ª, semanalmente. Realizar os exames no pré-natal da mãe relacionado a hemograma completo, tipagem sanguínea, fator RH, glicemia, sumário de urina, parasitológico das fezes, compostologia oncótica e as sorologias para que a gente possa ver, né? Porque existem algumas doenças que são doenças que passam de maneira vertical, então a gente já tem que cuidar da saúde da mãe por completo para que também essa criança venha com saúde, né? A data de menstruação, estado nutricional, vacinação da mãe, se ela tem alguma patologia, por exemplo, a doença hipertensiva exclusiva da gestação. Então, tudo isso a gente tem que estar reavaliando no pré-natal dessa mamãe. Suplementação pré-natal. Iniciado um diagnóstico da gestação até o final. E se caso for uma gravidez planejada, até antes mesmo do período gestacional, já é bom iniciar essa complementação. Ferro elementar, geralmente de 30 a 60 miligramas diariamente. O folato, 400 nanogramas, geralmente, aproximadamente, porém, assim, existem várias variantes na literatura, então é bom depois a gente estar sempre atento a essas variáveis, né? O grupo-alvo são adolescentes e adultas gestantes, ou seja, mulheres de idade fértil, e temos que saber utilizar essa suplementação para que a gente possa reduzir algumas complicações, por exemplo, o ferro. Quando a mulher está gestante, ela aumenta a massa eritrocitária, porque ela vai precisar de um aporte de oxigênio que vai ser transportado através do ferro. Então, só através da alimentação não consegue, né, fazer esse suporte. Então, tem que fazer uma suplementação. Por exemplo, o folato também evita doenças, como, por exemplo, espinha bífida, malformação. Então, essa suplementação com folato. Na Coreia disseram que diminuíram a pré-eclâmpsia, o uso do folato, a diminuição da anemia materna, que é a segunda maior causa de anemia materna, deficiência de folato, e também diminuem o risco de bebês com baixo peso ao nascer. Triagem neonatal é fundamental, né, o teste do pezinho para diagnosticar hipotiroidismo, na verdade, diagnosticar não, triar, né, hipotiroidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, entre outras doenças, teste da orelhinha antes dos 3 meses, teste do olhinho, para poder enxergar e a gente avaliar de melhor forma a saúde dessa criança. A imunização é fundamental, né? Existem algumas doenças que podem alterar o estado nutricional, carências, restrições de crescimento. Então, o calendário vacinal tem que estar em dia. E sempre o calendário vacinal vem com algumas atualizações, então é bom sempre a gente estar ligado nessas alterações do calendário vacinal, de suma importância. Existem aulas extensas de apenas imunização, mas assim, só para
lembrar, falando tudo direitinho, para que possa vir a desenvolver melhor essa criança. Suplementação medicamentosa e profilática, né? Em pediatria. Isso aqui geralmente a gente utiliza sulfato ferroso 1 mg por anos de vida, vitamina A em lactentes de 6 a 1 ano, 100 mil unidades, uma cápsula dose única, e de crianças de 12 a 59 meses já dobra a dosagem, 200 mil unidades de 6 em 6 meses. A vitamina D, de 1 semana de vida até os 12 meses, 1 ano de vida, e 400 unidades por dia de 12 meses até os 2 anos, até os 4 anos, na verdade até os 2 anos, né, os 1000 dias, de 12 meses até os 24 meses, 600 unidades dia. A nutrição infantil, ela depende da nutrição materna, como eu vim explicando, né? Se a mãe está malnutrida, consequentemente, essa criança que está em aleitamento não vai estar nutrida adequadamente. E essa criança também precisa de cuidados, né? Então, assim, tem que ter esses cuidados, tem que estar atento à forma adequada de alimentar essa criança. Suplementação de ferro e folato durante a gestação é necessário e fundamental, como eu já disse. O leite materno é considerado alimento ideal para a nutrição infantil, mas como eu também disse, esse alimento tem que vir de uma mãe nutrida adequadamente. O colostro contém substâncias que fornecem a proteção contra infecções e doenças imunomediadas e estimula a maturação do sistema imunológico da mucosa intestinal, ou seja, o leite ele tem propriedades bioativas que protegem diretamente esse sistema imunológico da criança que é deficitário, né? Ele tem algumas restrições, algumas limitações, então o aleitamento até nisso, ele é interessante e fundamental. O exclusivo até os 6 meses e continuado pelo menos até 2 anos, que são os 24 meses. Pode estender mais? Pode sim, mas pelo menos até 2 anos de vida. Alguns benefícios do aleitamento materno: redução da mortalidade por diarreias, infecções respiratórias, como eu já disse, existem propriedades bioativas, né? Redução da diarreia porque protege essa flora intestinal. Infecções respiratórias também aumenta a imunidade dessa criança. Diminui o risco da obesidade na infância, hipertensão arterial sistêmica quando for adulto, diabetes e hipercolesterolemia também na vida adulta, ou seja, previne até a síndrome metabólica, pode ajudar essa criança a evitar essas alterações na vida adulta. Puericultura é fundamental, a primeira consulta preferencialmente entre o 5º e o 7º dia de vida, mensalmente até os 6 meses, trimensal até os 2 anos e depois quando houver necessidade. Mas é sempre bom levar essa criança, nem que seja anualmente, para que possa fazer exames e ver como é que está a alimentação dela, né? Fora tudo, você está praticando atividade física, como é que está o desenvolvimento escolar. Então, assim, como estamos focados nos 2 anos de idade, que são os primeiros 1000 dias, coloquei aqui quando houver necessidade. Tem um marco conceitual, intervenções para o pleno desenvolvimento da criança. Está aqui do nascimento aos 6 anos de idade, mas vamos voltar para os 1000 dias, né? Então, esse desenvolvimento da infância, ele vem de uma forma física, o desenvolvimento físico, desenvolvimento linguístico, cognitivo e socioemocional. Tanto o cognitivo quanto o socioemocional são as funções executivas, né? E isso é muito importante na saúde do indivíduo, que eu vou estar falando sobre um pouco de cada um desses âmbitos. Primeiramente, o crescimento físico é definido como uma taxa individual de crescimento, aptidão física, habilidades motoras finas e habilidades motoras grosseiras. Como que avaliamos se esse crescimento físico está acontecendo de uma maneira adequada? Tem o perímetro cefálico, né, que de 0 a 2 anos, o peso, existem uns gráficos para que a gente possa analisar, estratificado de acordo com a idade, né, o peso de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos, de 5 a 10 anos. O IMC também, de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos e de 5 a 10 anos. A estatura também, de 0 a 2, de 2 a 5 e de 5 a 10. Todos os parâmetros têm que estar de acordo com a idade, não pode você tomar um parâmetro para todas as crianças, por isso que existem os gráficos para poder ser interpretados, né? Os fatores intrínsecos e extrínsecos, como eu já citei, e aqui eu coloquei
algumas alterações que tem de acordo com o crescimento físico, né? No primeiro ano, por exemplo, a criança geralmente ela duplica o peso e com 5 meses ela triplica, não, duplica o peso com 5 meses e triplica com 1 ano. E a estatura aumenta cerca de 25 centímetros. E já o aumento de aproximadamente 12 centímetros de perímetro cefálico. Já no segundo ano de vida, ganha 2,5 kg por ano e aumenta 12 centímetros por ano. Isso é uma média, não é uma obrigação, é geralmente uma média, de acordo com estudos. Já a questão cognitiva, são as habilidades analíticas, né? O que são essas habilidades analíticas? Resolução de problemas mentais, memória, e nas primeiras habilidades matemáticas, como, por exemplo, combinar cores e formas, ter consciência do conceito mais e menos, né? Isso já são as habilidades cognitivas. Linguística, pelos atos de balbuciar, apontar e gesticular, e depois pelo surgimento das primeiras palavras e frases, até a explosão de palavras entre 2 e 3 anos, né? Aquelas crianças tagarela que não para de falar, é a explosão mesmo, ela ouve, ela compreende, e ela começa a desenvolver, aponta, gesticula, e ela absorve essa linguagem, e distingue os sons que surgem ao redor dos 9 meses, antes da criança falar. Daí que está a importância dos pais e cuidadores interagirem com a criança verbalmente desde o nascimento. Tem gente que fala assim, tá conversando com a barriga, a criança nem sabe, ela é pequenininha. Não, ela nem sabe, não, pode falar essas coisas. E a criança sente, sabe, a gesticulação, a maneira, a entonação, ela consegue distinguir os sons. Então, assim, é interessante a gente ter esse cuidado também, até em relação ao desenvolvimento linguístico dessa criança. A habilidade socioemocional está relacionado o relacionamento das crianças com os cuidadores, né? É aí que ela pega confiança, o apego. Desenvolvimento socioemocional na idade pré-escolar, que se expande para incluir a competência social, a gestão do comportamento, a percepção social e capacidade de autocontrole. E existem os processos de função executiva, que é tanto a capacidade socioemocional quanto a capacidade cognitiva dessas crianças. A competência nesse processo é imprescindível para garantir que a criança se torne um adulto saudável e produtivo, né? Existem muitos estudos sobre a capacidade intelectual das crianças, habilidades matemáticas, mas quando está relacionada a, por exemplo, a capacidade emocional, já fica um pouco a desejar, né? Então, assim, é interessante a gente saber esses fatores. Por exemplo, é um gráfico resumido sobre os cuidados que devemos ter, né? Só recapitulando, por exemplo, físico, desde entre outros, a saúde e nutrição materna, nascimento até 6 meses, imunização e check-ups, tem que fazer a imunização, aleitamento exclusivo, só recapitulando, gente, aleitamento exclusivo, aleitamento juntamente com o início de uma alimentação complementar, estímulo precoce, fator socioemocional, cognitivo. Então, tudo isso aqui que eu falei, as habilidades, está relacionado, de certa forma, com medidas que temos que tomar. Por exemplo, um aspecto físico, saúde da mãe, aleitamento exclusivo, cognitivo, estimulação precoce dos cuidadores, linguagem, estimulação dessa linguagem, socioemocional, práticas positivas e cuidados pelos cuidadores para promover o desenvolvimento emocional saudável dessa criança. Estamos vendo ultimamente quanto essa questão emocional é importante, né? O alto índice de suicídio, essa pandemia, as pessoas ansiosas, deprimidas. Então, tanto que é importante essa questão desse cuidado. E as referências bibliográficas estão aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês também esses slides. E é isso, queria agradecer a Liga pelo convite. E obrigado. A gente que agradece, doutor Lucas. Muito obrigada por ter aceitado participar. E é isso. É isso, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Tá, aí a gente vai mandar pela caixinha, porque deu um probleminha. Gente, esse negócio Tá é a certo. primeira vez, gente. Tô pedindo muita paciência. Certinho. Tá, então, muito obrigada. Obrigadão, viu, pelo convite. Deus abençoe vocês, viu?